Olá, bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo de leitura intuitiva aqui no canal Ana Encanta. Eu sou a Ana e nesse momento a gente vai investigar aqui o que você precisa fazer para ter as mudanças que você deseja na sua vida. Eu vou deixar sempre bem amplo, a não ser que venha um tema específico, mas de um jeito bem amplo para se encaixar na maioria das questões, dos casos, e vamos ver o que sai. Você vai ver na tela duas opções para você escolher. A opção número 1, você tem a sodalita, e a opção número 2, a labradorita. Se precisar, pausa o vídeo para escolher com calma, se conectar com a opção que te chama mais a atenção nesse momento. Lembrando que essa leitura vale para o momento em que você está assistindo, ela é atemporal, serve para quando você chega até aqui. E eu vou começar agora com quem escolheu a opção número 1, a sodalita. Você viu que tinham algumas cartas junto da pedra para facilitar a visualização e a escolha também, porque aqui a gente já tem o tema da sua leitura, questões inclusive que já estão dispostas, que interferem e que ajudam né, no desenvolvimento desse processo para que você traga a mudança que você deseja para a sua vida. Então, a gente vai começar. Eu tenho 4 cartas de oráculos diferentes aqui. A primeira delas é a carta que fala sobre crescimento. Eu quero expandir minha consciência. É uma carta que usa 2 vezes um termo que a gente usa, a palavra consciência, mas fala em consciousness e awareness. E a gente aqui acaba traduzindo do mesmo jeito. A outra carta que temos aqui é a carta das montanhas, que fala sobre se posicionar, se colocar no seu lugar. Vou falar um pouco sobre isso, porque não é exatamente isso que está me vindo aqui. Eu vou mostrar todas as cartas para dar o contexto do que está me ocorrendo aqui para você. A terceira carta, eu tenho uma carta do oráculo da deusa. Eu tenho a deusa Minerva, ou Atena, com as crenças. E a última carta que saiu, eu peguei no oráculo astrológico, oráculo das cartas astrológicas, uma área do seu mapa que você pode olhar para te ajudar. Leu a respeito daquela casa. Aqui a gente tem um signo de Sagitário, com abertura. Eu vou falar sobre isso também, mas eu peguei muito também para que você olhe onde Sagitário está no seu mapa. Qual casa está caindo esse signo? Se for o seu signo solar, por exemplo, em que casa, né, tá esse Sol? Enfim, tudo que se relaciona a Sagitário, e o regente de Sagitário é Júpiter. Você também pode dar uma olhada onde está Júpiter no seu mapa. Pode ter informação importante para você ler aí, porque são áreas, o nosso mapa astral é o mapa da nossa vida, né? São áreas que a gente tem para trabalhar, para desenvolver, então é importante você olhar para isso. Pode ter realmente informação ali. Vou dar um exemplo. O meu Sagitário tá no meio do céu. Eu tenho exatamente a casa que cai no meio do céu, é a casa de Sagitário no meu mapa. Então, é uma área de extrema importância profissional, por exemplo. Então, se fosse o caso, né, eu olharia o que representa o meio do céu, leria a respeito e vou ligar a luminária. Enfim, é isso. E aí, de modo geral, aqui, olhando para essas cartas que eu tenho aqui, algumas coisas me ocorrem. Primeira coisa, eu vou tirar cartas do tarô também, tá? Pra trazer a mensagem em si, mas eu vou começar por essas aqui. Carta do crescimento, e aqui a expansão de Sagitário. Essa carta me fala disso, me fala, em primeiro lugar, sozinha, né? Em primeiro lugar, sobre um possível medo de crescer, porque a gente tem aqui as crenças. Essas 4 cartas que eu tenho aqui na minha frente elas estão num alinhamento assim incrível. Crenças, medos de crescimento, de crescer, de expandir.
Se ela fala de crenças, a mente, né, as verdades que você acredita, e aqui a gente fala de expandir a consciência, é transformar. O que você precisa fazer nesse momento para realizar o que você deseja é começar pelas suas crenças, mudando a sua forma de pensar, mudando a sua forma de encarar a realidade, porque é assim que você transforma a sua realidade. E isso implica expandir a consciência, implica crescer. E se você tem medo de crescer, se alguma parte sua, pode ser que você ouça isso e fale, não, imagina, como que eu vou ter medo de crescer, de expandir, de me desenvolver na vida? É mais comum do que você pode imaginar existirem esses bloqueios de medo, de uma possibilidade de, se eu conseguir isso, eu perco outra coisa. Às vezes existe um contrato ancestral, por exemplo, que te faz não se desenvolver. Se estamos falando, por exemplo, vou trazer um exemplo, prosperidade. Se existe um contrato ancestral de escassez, né, de manutenção naquela forma, naquele status, pode ser que você esteja trazendo isso para a sua vida e isso te impede de crescer profissionalmente ou financeiramente, por exemplo. Então, é interessante você investigar crenças, investigar medos em relação a isso. A outra coisa que me ocorreu aqui quando eu olhei essas 4 cartas, bom, primeiro de tudo, já que eu estava falando de Minerva aqui, de Atena, ela é a deusa do conhecimento, da sabedoria, da mente. Então, outra coisa é desenvolver o seu intelecto, desenvolver. Não necessariamente, pode significar, a gente vai ver aqui com o tarô, se surge mais alguma coisa, mas pode ser para algumas pessoas buscar mais conhecimento, ou seja, estudar. Seja formalmente, seja de um jeito livre, mas buscar conhecimento que te ajuda, te apoia, para que você crie uma base sólida para o seu desenvolvimento e, consequentemente, para a realização do seu desejo. E aí Minerva, ou Atena, né, ela, por ter a mente, né, muito desenvolvida, o foco dela são as questões mentais, ela tem muita estratégia, é uma palavra que me ocorre aqui. Então, um outro ponto é você observar o que você quer, ter clareza, primeira coisa. Isso serve para todo mundo, mas aqui para você mais ainda. Clareza do que você quer. Não é assim, um dia eu quero realizar tal coisa. Não. Em 2 meses eu quero ter conseguido pelo menos dar um passo na direção da realização disso que eu quero. Eu posso até não conseguir, né? Aquela coisa de você precisa. Aí a gente entra aqui no outro ponto que tá aqui, que era o que eu ia falar sobre a carta da montanha. Manter os pés no chão. É importante manter os pés no chão para você. Não voar tanto, no sentido de criar objetivos e metas ilusórias que mais te atrapalham do que ajuda. Se você coloca, é importante a gente pensar grande sempre, mas quando a gente vai criar uma meta para realizar aquilo, é importante que você primeiro tenha clareza e, em segundo lugar, tenha os pés no chão para que você saiba não das suas limitações, é importante também, mas não é exatamente nesse sentido de eu preciso manter os pés no chão e isso me limita. Eu preciso manter os pés no chão para saber exatamente qual é o meu próximo passo e até onde eu consigo esticar a perna para dar esse passo. Porque se você gastar sua energia tentando dar um passo maior que a perna, você só desperdiça a sua energia e não chega onde você quer. E não é isso que a gente quer, correto? Então, manter os pés no chão nesse sentido, porque a gente tem aqui, como eu já trouxe, né, o signo de Sagitário, que é um signo que pode, ele é o signo da expansão. Aqui fala sobre a abertura. E eu traria a questão da abertura para flexibilidade. É um outro ponto aqui importante para você. Manter a mente aberta, flexível. Mas Sagitário é o signo da expansão.
ele atira a flecha dele longe, né? E muito se assemelha a essa ideia de Atena, nessa coisa da mente, onde a mente for capaz de chegar, onde você for capaz de colocar a tua flecha, você também é capaz de chegar. Então, me traz aqui essa possibilidade de conquista real do que você deseja, do que você vem desejando. Mas é preciso flexibilidade, manter os pés no chão, como eu ia dizendo, né? Sagitário pode ser um signo, né, não muito bem trabalhado, que cria ilusões, que quer além da conta. Então é preciso cuidado com isso. E por fim, essa ideia de manter os pés no chão, se posicionar, ter clareza do que você quer, né? Desejar e querer realizar. Não é só desejar e ficar olhando e esperando cair do céu, porque não vai. É preciso fazer. Mas existe caminho. Então esses são os primeiros pontos para você que escolheu a opção número 1, realizar o que você quer. Passar por isso tudo que eu já falei bastante. 11 minutos aqui. A gente vai ver agora mais dicas, né? O que mais você precisa saber nesse momento para conseguir realizar aquilo que você deseja. Enquanto isso eu vou pensando se tem mais alguma coisa que me ocorre aqui de falar. Essa carta da montanha, né, ela me traz uma... A gente tem aqui duas cartas que fazem... Bom, eu ia falar que tem duas cartas que fazem referência ao ar. Não é exatamente. Sagitário é um signo de fogo. Mas essa questão da flecha, né, que voa, que corta o ar até chegar no alvo. E Minerva, né, faz referência ao elemento ar também. Então tem muita questão da mente aqui. A sua mente, trabalhar a sua mente é, assim, o principal ponto pra você. É isso que me ocorre demais. Demais. E essa carta da montanha, por outro lado, traz essa solidez, né, da terra. Mas nesse sentido de aterrar, colocar os pés no chão, vir para a realidade, ficar no aqui e agora, não pegar o balão da mente e ir embora, é aterrar. Não sei se faz sentido esse exemplo, mas enfim, acho que deu para entender o que eu quis dizer com ar, né? Ficar voando nos pensamentos. E quando a gente tem um elemento em excesso, por exemplo, né? Quem tem muito ar pode acabar tendo muitas ideias, mas não executando. A terra puxa para execução, o fogo puxa para execução, para ação, para fazer acontecer. Então, por isso que é importante equilibrar os elementos, né, gente? Eu vou pegar só mais uma carta. A gente tem aqui o pendurado, que fala de sacrifício nesse tarô. O 8 de paus, uma outra carta de número 8 de ouros. Já vou falar sobre todas elas, estou mostrando só pra, como eu tirei, né, todas, uma referência ao chakra do plexo solar e o 7 de copas. Como eu disse no início, eu vou deixar o mais aberto possível, eu não vou puxar, principalmente porque não me ocorre aqui nenhuma área específica. Por exemplo, se viessem várias cartas de copas, então a gente poderia estar falando com um grupo de pessoas que o desejo que tem é no campo emocional, afetivo. Pode ser, mas não necessariamente é algo que está vindo aqui. Por quê? Aqui não são questões emocionais que implicam e ajudam ou atrapalham a realização desse seu objetivo, desse seu desejo. Aqui é uma questão mental, uma questão de crenças.
E aí o que a gente tem aqui tem aqui na minha frente. Primeiro de tudo, eu vou falar logo dessa carta, do plexo solar. Buscar fortalecer o seu poder pessoal. Acreditar na sua capacidade de realização. Acabei de falar, né, sobre a montanha. O concretizar. É confiar nisso e trabalhar essa energia. Esse centro de força. Então, o que essa carta me traz é isso. É o centro de força do eu. O nosso âmago, né? É o plexo solar. E aí a gente tem uma carta que fala sobre o pendurado. Ele traz muito uma ideia de você precisar mudar o seu ponto de vista. Você pode estar se sentindo limitado ou limitada nesse momento. E não é o meio que está te limitando, não são as circunstâncias que estão te limitando. É a sua mente. Quando você muda a sua forma de ver as coisas, de ver até a sua própria capacidade de realização, você percebe que você tem caminho, que é possível sair de onde está e chegar onde quer. Essa carta me fala disso. Na sequência, a gente tem duas cartas de número 8. E aqui, eu fui olhar pensando se Sagitário é o signo de número 8 também, mas não, é Escorpião. E aqui a gente tem movimento, movimento positivo à frente, adiante. E a carta o 8 de paus me remete, eu volta e meia falo isso nos vídeos, ela me remete à carta da estrela, movimento acelerado. O que essas duas cartas me trazem é o caminho para onde você quer chegar, né, que te leva onde você quer chegar, ele tá não só aberto, ele tá escancarado, disponível. E essa carta da estrela, né, que não é a estrela em si, mas tem essa estrela cadente, que fala, estrela cadente é um símbolo de que a gente faz pedidos, né? A gente pede por desejos quando vê uma. Então, pra mim, é muito simbólico isso estar aqui, te falando que esse desejo, ele é possível de ser realizado, tem movimento, tem espaço para se mover. Aqui tem uma carta que traz uma paralisação, uma pausa de alguma forma, e logo em seguida a gente tem essas duas cartas que trazem movimento. O 8 de paus é uma carta de muito movimento também. De ir na direção, ir realizar. Então, o que isso aqui me diz é, a partir do momento, como foi a primeira, né? A partir do momento que você conseguir virar essa chavinha, você vai ver que ao seu redor as coisas vão se transformar e o caminho se abre. Seja lá no que for, né? Trazendo um exemplo. Se a gente está falando de um relacionamento, por exemplo, você deseja uma pessoa. Primeiro de tudo, eu preciso dizer aqui que quando a gente quer manifestar algo na nossa vida, principalmente pessoas, é importante a gente não mexer no livre-arbítrio de ninguém. Então você pode querer sim manifestar um relacionamento, mas não uma pessoa específica. Você pode trazer características, quando eu falei de clareza, né? Saber o que você quer. Fazer uma lista de características que você deseja que a pessoa que será o seu próximo relacionamento, né, tenha. Não, eu quero essas características porque fulano tem essas características. Eu quero fulano, então é isso aqui, essa é a minha lista. Eu quero ele ou ela, né? Lembra que eu falei aqui sobre flexibilidade. Ser flexível, inclusive, tem essa lista de características. E isso vale pra tudo. Tô falando de relacionamento, mas vale pra muitas coisas na vida. Tem essa lista de características. É interessante, eu quero isso porque isso colabora com o meu crescimento. Mas, se eu tenho 10 itens na minha lista, se não tiver dado o check nos 10, tá errado? Não serve? Eu não consegui? Não é isso. Isso é ser flexível. Você tem uma ideia do que você quer com clareza, né? Tem essas características, é desse jeito.
Mas não é se fechar para a ideia de que o universo pode te entregar algo ainda melhor. É importante deixar espaço para isso, porque aqui a gente tem o universo agindo, colaborando com a sua realização. Como eu falei aqui sobre a estrela, né? Para mim isso aqui diz que o universo está te ajudando a se mover em direção ao que você quer. Mas se você começa a colocar empecilho, né, regras rígidas para essa realização, isso te afasta ao invés de te aproximar do que você quer. Então aqui é importante lembrar disso também. E a última carta que a gente tem é a carta do 7 de copas, que fala sobre escolher com sabedoria, com consciência. E essa carta me traz isso, um reforço nessa mensagem. Me traz duas mensagens aqui. Primeiro, um reforço nessa ideia de clareza. Saiba o que você quer para saber, inclusive, se você está se aproximando disso que você quer ou não. É importante. Só não queira algo... Aqui quando ele traz opções, né? O 7 de copas traz opções nessa carta. Tem vários caminhos. E olha só que lindo, né? Quando eu falei aqui que o universo está te ajudando a se mover na direção. E eu falei que o caminho não está aberto, tá escancarado. Tem caminho, tem várias possibilidades de você realizar o que você quer. Pode ser que, inclusive, como eu acabei de dizer também, não é exatamente, você não vai realizar o que você quer, mas os planos do universo para você são ainda melhores. Talvez você não esteja vendo, existe aqui essas crenças que eu falei, né, de limitação, de crescimento. Pode ser que você esteja olhando aqui, só que é para você chegar aqui. Então você está se limitando e não está acontecendo porque tem algo maior e melhor para acontecer para você. O caminho é outro. E não é um caminho pior. Tenha certeza de que o que aconteça, se inclusive isso que você trouxe aqui, né, esse desejo, se isso não for para acontecer é porque tem algo melhor. Se isso não acontecer é porque algo ainda melhor vai acontecer. Então essa carta traz isso. E a outra coisa que eu ia falar era sobre essa questão, acho que era isso, era sobre essa questão de opções, ter opções, mas era muito nesse sentido de vários caminhos, várias possibilidades. Para algumas pessoas, né, aqui como é uma mensagem geral, para algumas pessoas pode significar sim várias opções, no sentido de, por exemplo, estamos falando de algo profissional. Você tem uma ideia de um caminho ou uma empresa até, né? Como eu acabei de dizer, nem sempre é bom, quer dizer, normalmente não é bom a gente determinar uma coisa, um lugar, uma pessoa, mas pode ser que você tenha uma em mente. Mas aí, quando você começar a trabalhar isso aqui, a abrir a mente, olhar para essas crenças, você vai descobrir outros lugares interessantes que te despertam interesse. E é aí que tá, né? Aí que você entende o porquê de não ser legal manifestar uma coisa específica. Você pode querer manifestar uma carreira de sucesso, uma carreira próspera, prosperidade financeira. Prosperidade financeira é um ótimo exemplo. Eu desejo liberdade financeira. Como que eu vou conseguir isso? Pode ser me matando de trabalhar, tendo 300 pessoas para atender em um dia, tendo que dar conta disso. Ou eu posso herdar uma herança que cai no meu colo, assim, eu não fiz nada para trabalhar, né, para conseguir aquilo. São várias possibilidades que tem para eu acessar o mesmo ponto. Se tá no meu caminho, se é pro meu bem maior, ter a liberdade financeira, se isso colabora com o meu crescimento pessoal, o universo vai me ajudar a realizar isso. O como, por qual via, aí eu vou descobrindo no caminho. Eu não posso limitar e dizer que eu quero a minha liberdade financeira através do meu trabalho. Isso é limitar.
porque isso pode vir através de uma estafa, de tanto trabalho que eu tenho pra fazer. E aí eu vou aproveitar? Não vou. Então eu não posso, é isso que eu quero dizer, acho que esse é um ótimo exemplo. Eu não posso você, né, não pode determinar, porque você muitas vezes não consegue ver além. A nossa visão, isso é de todo mundo, a nossa visão é limitada, a gente só consegue enxergar um pedaço. E por isso que eu disse, o universo, ele tá colaborando e você precisa ser flexível e abrir espaço para que ele te entregue o melhor e da melhor forma. Isso é muito importante. Isso tá aqui na mensagem? Tá, eu vejo isso aqui com essas cartas, essa combinação dessas cartas todas aqui, mas eu não precisava dessas cartas aqui para falar isso. Alguém que tá assistindo precisava ouvir. E então fica aí o recado. E é isso, eu vou finalizar a sua leitura aqui. Muito obrigada por me permitir trazer essa mensagem até você. Se você quiser uma leitura particular, tem sempre o meu contato na descrição do vídeo. No site anaencanta.com tem os detalhes. Se você ainda não se inscreveu no canal, te convido a se inscrever, ativar as notificações para saber quando eu estou publicando vídeos novos semanalmente. Tem mensagens aqui de leituras intuitivas, sempre para te ajudar na sua jornada de crescimento pessoal. Eu espero te ver no próximo. Até lá! Agora a gente vai para a leitura de quem escolheu a opção número 2, a Labradorita. E você viu, na hora de fazer a escolha, que tinham cartas relacionadas a cada opção. Eu faço isso para facilitar, muitas vezes, a conexão, porque aqui já tem o tema, já tem informação para você. Então, era para você se conectar com a opção certa. E aí, o que acontece? A gente tem aqui 4 oráculos diferentes, eu vou mostrando enquanto falo. E essas cartas me trazem... Eu vou começar de trás para frente, diferente do primeiro grupo, para dar logo um recado antes que eu esqueça. Eu tirei desse oráculo astrológico, eu pedi essa carta como... A gente vai falar sobre o equilíbrio, né, interior, mas eu pedi como uma área do seu mapa que seja interessante você olhar, seu mapa astral, para que você encontre outras informações que colaboram com essa realização do que você deseja. Então aqui a gente tem o signo de Libra. Você pode olhar o regente de Libra, que é Vênus, onde Vênus está caindo no seu mapa, em qual signo Vênus está, e qual casa Libra está no seu mapa, se tem algum planeta dentro dessa casa que tem relacionado ao signo de Libra. Pode ter informação interessante aí, irrelevante, que ajuda aqui nisso. Mas, agora, indo para a primeira carta que eu tirei, a gente tem a disciplina. Eu posso realizar o que eu determino na minha mente com disciplina. E aí, as palavras que a gente tem aqui são disciplina, desafio e o equilíbrio. Tem mais uma carta, mas eu vou falar dessas aqui primeiro. Se equilibrar internamente, buscar dominar a sua mente ao invés da sua mente te dominar, buscar equilibrar as suas emoções, acalmar, manter a calma, né? Trabalhar questões que precisam ser trabalhadas para te reequilibrar. Se reequilibrar energeticamente também. O desafio, essa carta traz a esfinge, que eu vejo como aquela coisa de... Pode ser que isso que você queira realizar, que você trouxe aqui na sua mente nesse momento, seja o seu maior desafio da vida. Não pela grandiosidade do que seja. E aí também, né, assim, não é só isso, mas tudo aquilo que você deseja ou venha a desejar em algum momento,
sempre vai estar te colocando nesse lugar aqui de aprendizado, para que você se transforme, não só realize o desejo, não só concretize algo que você quis, mas é o processo. Essa carta me traz uma frase que tá na minha mente há alguns dias. Muitas vezes a pergunta ela é mais importante do que a resposta. Muitas vezes você se fazer a pergunta, as fins de trás a pergunta, né? Decifra-me ou devora-te. Muitas vezes o buscar decifrar a questão, buscar as respostas, é exatamente o que você precisa fazer. Não é encontrar as respostas, é buscar as respostas. Esse é o desafio. E é aí que está o aprendizado. Então eu acredito que essa carta trouxe isso aqui para você nesse momento. Se manter em curso, se manter na direção da realização, que é muito mais importante do que você chegar na linha final, né, e pegar nas mãos aquilo que você quer. Porque a gente tem aqui a disciplina, que fala, né, sobre você, obviamente, manter a disciplina, não desistir. Eu sei o que eu quero, então eu diariamente me coloco à disposição da realização disso que eu quero. Então tudo aqui é processo. Essas 3 cartas que eu mostrei até aqui elas falam de processo, não de linha de chegada. Elas falam do caminho diário, de questionamento, de busca, de equilíbrio. O equilíbrio não é um estado final. O equilíbrio, quando você atinge ele, você precisa se manter em movimento para continuar se equilibrando. Porque se você chega, você está se equilibrando em algo. Quando você encontra o meio certinho, se você tentar ficar ali, você se desequilibra. Então você precisa sempre estar buscando o equilíbrio. É um processo constante. Equilíbrio interno é um processo constante, até porque a vida acontece. As pessoas passam e fazem coisas e você tem que lidar com expectativas e você tem que lidar com problemas que muitas vezes acontecem no meio do caminho. Então a busca desse equilíbrio é constante. Processo. Aqui tudo é processo. A disciplina fala muito disso. E a última carta que tem aqui é o guardião da proteção. Vou traduzir assim. Que fala sobre soltar o escudo. Tirar o escudo da frente. Drop your shield. E essa carta me traz, complementando isso aqui, abertura. Um estado de abertura. Para muitas pessoas, eu diria que a abertura interna para o processo. Aqui pode, dependendo do caso, né, pode ser, por exemplo, vou trazer um exemplo do que eu quero dizer. Você está aqui perguntando sobre um relacionamento. E aí, essa carta te fala que você pode até estar desejando, mas você está com uma barreira aí. Tem um escudo. Você pode querer, mas você está se protegendo ao mesmo tempo. E isso está te impedindo de realizar isso que você quer. Foi um exemplo, né? De que às vezes a gente quer alguma coisa, mas não está aberto para essa coisa. Mas é isso. Era isso que eu ia falar sobre não, tem outra coisa. A questão do guardião da proteção. Ela tem aqui umas penas de pavão. Me chamou a atenção essa coroa de penas de pavão que tá na cabeça dela. Você pode procurar, inclusive, o pavão como animal de poder. Não sei se tem a ver, mas me bati o olho aqui e me chamou muita atenção. Mas o que eu ia falar é sobre ter essa proteção com
Complementando isso que eu acabei de falar, você não precisa armar a guarda. Se você quer realizar, você não precisa estar armado em guarda, com medo de alguma forma de realizar aquilo. Segunda coisa, você tem essa proteção naturalmente. Se você deseja realizar algo, acabei de falar isso no outro grupo, e isso é pro seu bem maior, o universo vai estar do teu lado te apoiando e te protegendo. Tem seres de luz te protegendo. E tinha mais uma coisa que eu ia falar, só que eu não consigo lembrar. Vou ver se me ocorre enquanto eu vou falando aqui das outras cartas. Mas eu acho que era isso, de observar a sua guarda, né? Se abrir. Era sobre isso que eu ia falar. Se abrir quando você quer. Bom, não vou ficar tentando. Se vier, veio. Mas, enfim. Observa se você não tá se fechando. Ao invés de permitir que a coisa chegue até você, né? Que você realize, você tá criando essa barreira. Para algumas pessoas, essa é a mensagem. Então, o que é preciso fazer? Baixar a guarda. Vamos ver aqui o que mais vem de mensagem. A gente tem o terceiro olho, o Ás de Paus, terceiro olho, o sexto chakra, que é um chakra de conexão, né, de intuição. O 8 de copas, o Imperador. Vou pegar mais uma carta. O Imperador, ele me fala bastante sobre disciplina também. Ele tá aqui como autoridade. A última carta é o Diabo. O Imperador tá aqui como autoridade. Mas ele é o arcano da disciplina, da ordem, das regras. E eu diria que a combinação dessas duas cartas, ela fala que é importante ter disciplina. Assim como é importante não ter rigidez. A rigidez, ela limita. Ela, né, você colocar uma parede de pedra ao invés de flexibilizar. Não exigir tanto para muitas pessoas. Estamos falando aqui, me ocorreu de falar isso, sobre tempo divino. Não é porque você acha que tem que ser do jeito que você quer, na hora que você quer, que é para ser assim. Então, flexibilidade também de confiar nesse plano que tá ajudando e comandando essa realização e ter essa certeza, essa confiança de que vai acontecer na hora que estiver pronto, na hora que for o momento certo para acontecer. Isso me vem aqui com essa questão da ordem, da regra, né, do Imperador. Vou passar aqui pro terceiro olho, trabalhar a sua intuição, se permitir ser guiado ou guiada pela sua intuição. Para algumas pessoas é saber o que fazer, o passo a dar. Para outras pessoas é saber também quando recuar. O Imperador, ele é um estrategista, né? Ele tem essa disciplina, essa ordem, ele sabe o plano, ele sabe o que fazer. Isso também fica aqui de recado, né? Eu falei isso no primeiro grupo. Saber o que você quer, ter clareza do que você quer. Saber qual é o plano. Não é deixar solto. Eu quero tal coisa, deixa solto. Não, como que eu quero realizar isso? Não com regras rígidas, mas ter uma ideia de plano de ação. A gente tem aqui o Ás de Paus. Plano de ação. O Ás de Paus fala sobre isso. É a faísca inicial, é o primeiro impulso. Mas para você saber onde você quer chegar lá na frente,
esse impulso inicial não é suficiente. Você precisa saber que daqui a pouco tem um outro passo para dar. Qual é esse passo? Né? Aqui a gente não está falando de milagre. A gente está falando de concretização. Ou seja, tem um trabalho seu que precisa ser feito para você realizar isso. Não é desejar e esperar cair do céu. Falei isso no primeiro grupo também. É você fazer por onde, você fazer acontecer. Muito disso aqui, muito do que ajuda isso aqui a acontecer, não são ações concretas do tipo, para eu construir uma casa eu preciso colocar tijolos empilhados, né? Aqui, o projeto arquitetônico, ele é tão importante quanto o colocar fisicamente, né, concretamente, colocar o tijolo um em cima do outro. Percebe como são coisas diferentes? Os dois são necessários. Por que eu tô falando isso? Porque muito do que a gente tem aqui é movimento, trabalho interno. São passos reais, concretos, que você precisa muitas vezes dar, do tipo, se você quer se formar num curso específico, você precisa, em primeiro lugar, né, estar matriculado na universidade, no curso. E o que você precisa fazer? Estudar. Diariamente, ou no ritmo que você tiver, mas você precisa estudar, você precisa fazer a prova. Aí você passa de ano, de semestre, enfim. Isso é fazer no lugar prático. Mas internamente, se você não trabalhar a sua mente, a sua ansiedade, por exemplo, suas emoções, né, o seu emocional, para lidar com o estresse que pode ser aprender, pode ser o estresse do fazer a prova, ser colocado em prova, né, colocar o seu conhecimento em xeque, isso pode gerar estresse para muitas pessoas. Então, não vale só estudar. É importante também se preparar, se fortalecer internamente para fazer aquilo da melhor forma. E é isso que eu tô falando aqui. Não são só passos práticos, concretos e reais. Existe um trabalho interno também. Aproveitando que estou falando disso, a gente tem aqui um afastamento emocional. O 8 de Copas fala sobre você se colocar em proteção, sim, se proteger daquilo que te faz mal, prestar atenção, estar atento ou atenta, criar limites saudáveis para que você não permita que o meio te desequilibre. Então é importante você saber a distância que você precisa ter das coisas para manter o seu equilíbrio. Isso faz parte aqui também da mensagem. Mas o que o 8 de Copas também fala é sobre deixar algumas coisas para trás. É importante desapegar de ideias, por exemplo, que já não colaboram mais com a versão que você quer se tornar. Porque a realização desse desejo, como eu disse, é pro seu bem maior. Se for, é porque isso colabora com o seu processo de crescimento pessoal. O universo não vai te entregar só porque você é legal, só porque você quis. Isso precisa colaborar com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento, com o seu processo, com o seu momento. Então, se isso colabora, você precisa se perguntar se isso que você deseja colabora com essa pessoa que você quer ser, né? Se é um desejo é porque ainda não é real, ainda não está no presente. Então, isso está no futuro. No futuro você também vai ser outra pessoa. Não é essa pessoa que está aqui nesse momento assistindo. Essa outra versão, ela é beneficiada com isso que você quer? Então, aqui fala sobre essa mudança, esse deixar versões para trás e se tornar uma nova versão, melhorada sua. Tudo faz parte desse processo. A disciplina, tudo isso que eu já falei até aqui colabora com isso que eu tô falando nesse momento. Além disso, juntando aí isso que eu acabei de falar, a gente tem o diabo.
traz aqui a tentação. E ele me leva, essa carta nesse momento especificamente, falando sobre o diabo, falando sobre tentação. Eu conecto exatamente com isso que eu acabei de falar. Isso que você quer é um desejo, vou colocar assim, mas encaixe na sua situação, tá? E reflita se faz sentido. Mas isso que você quer é um capricho ou é algo que colabora com o seu processo de expansão? É um desejo do ego ou é um desejo da alma? A gente pode querer tudo. A gente pode querer muita coisa. Nem todas elas colaboram. Nem todas elas são boas pra gente. É por isso que muitas vezes algumas coisas não acontecem. A gente, por mais que queira muito, aquilo não acontece de jeito nenhum. É porque não era pra ser. Confia que não é pra ser. Se não tá acontecendo ou se não aconteceu alguma coisa em algum momento passado, não é porque você não tem a capacidade de realizar, não é porque você não merece. É porque não era pra ser aquilo. Era pra ser outra coisa. O universo é sábio. E ele só vai te oferecer, só vai te entregar nas mãos aquilo que você se colocar à disposição de realizar, sem esperar milagre, mas também aquilo que está destinado, que colabora com o seu crescimento. Então, o diabo está aqui falando isso, né? De algumas coisas são tentadoras, reluzem, mas não é ouro. Não é para ser. Então é importante você constantemente, eu diria, mais uma vez, disciplina, processo, constantemente avaliar se você ainda quer, se isso ainda faz sentido. Às vezes você pode olhar para trás, isso não é tão absurdo assim. Você pode olhar para trás algo que você queria quando tinha menos 20 anos. E hoje você pensa assim, mas por que eu queria aquilo? Isso não faz o menor sentido para mim. É isso. Entendeu? É um desejo, ele pode até ter sido real, mas ele já não é mais válido. Então isso precisa ficar para trás. Então aqui é uma dica sobre constantemente avaliar o seu desejo, para constantemente você avaliar os seus passos e o caminho que você tá. E constantemente fazer, se colocar à disposição para fazer ele acontecer. E aí a primeira carta que saiu, né, é o Ás de Paus. Como eu falei, já falei um pouco dela, né, sobre o movimento inicial. É uma oportunidade de ir de encontro ao desejo da sua alma. Se isso que você quer realizar for um desejo da sua alma e não do seu ego, você consegue realizar. Não estou dizendo que vai acontecer um milagre. Eu estou dizendo que você consegue realizar. Você consegue fazer ele acontecer. Essa carta traz isso. Tá me trazendo isso, essa conexão aqui do coração. E é isso que eu tenho pra você. São esses os fatores que colaboram pra você conseguir realizar o seu desejo, fazer ele acontecer. Se você quiser uma leitura particular, totalmente direcionada para a sua energia, tem o meu contato na descrição do vídeo. No site anaencanta.com tem todos os detalhes. Vou finalizar a sua leitura aqui. Muito obrigada por me permitir trazer essa mensagem até você. Te convido a se inscrever no canal, caso não seja inscrito ou inscrita, ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo no canal. Semanalmente eu publico mensagens intuitivas, sempre visando colaborar com o seu processo de crescimento pessoal. Então, te espero no próximo vídeo. Até lá!